seja bem-vinda. Bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa aqui semanal, toda terça-feira, 8 horas da manhã. E a gente sempre medita aqui em algum versículo e tem um aprendizado para nossa vida espiritual. Então, seja muito bem-vinda, você que está chegando aqui agora. Me fala aí se você já tomou o seu café. E aí? Quem tá aqui pela primeira vez, me dá um alô, diga ei! Tudo bem, pessoal? Bom, terça-feira, quem sabe o que acontece nas terças-feiras aqui? Manda aqui, eu quero saber se vocês estão antenadas. E quem tá aqui pela primeira vez? Quem já tá aqui toda terça-feira? Quem já está aqui toda terça-feira e o que encontra aqui na terça-feira? Vamos ver vamos ver se vocês estão ligados, se vocês estão antenados. Bora interagir aqui no chat. Dormiram bem? Ah, obrigada. Não precisa da caneta, não. Não precisa da caneta, não. Me conta aí, quero saber. Primeira vez? Acabei de fazer, tô tomando agora, primeira vez, quero saber o que rola. Vamos ver se depois de ficar sabendo o que rola, vai querer ficar aqui, né? Vamos lá. Quero ver se tem alguém que já fica aqui com a gente e que sabe o que acontece aqui nas terças-feiras. Vamos ver se tem alguém aqui que já, bom dia, que já participa desse programa e sabe o que a gente encontra aqui nas terças-feiras. Ninguém? Ninguém sabe? Ah, isso aí! Luliva veio. Isso aí, que show! A Luliba by Kids falou: eu já estou há um tempão, vamos falar de fé. Exatamente. Esse é o programa Café com Fé, toda terça-feira, às 8 horas da manhã. A gente reúne aqui para um devocional, tá? Isso aí. Então, a gente fala aqui de moda, de estilo, mas isso faz parte dos meus princípios, dos meus valores. E, aliás, não foi algo que eu quis fazer, mas hoje eu amo fazer. Então, eu tive que ser constante, eu tive que passar por cima daquilo que eu achava, daquilo que eu queria fazer, para fazer o que Deus pediu para fazer. Então, para quem não sabe, me considero uma mulher de Deus, não tô aqui para falar de religião, nem de placa de igreja. A gente só vai falar da palavra. E Deus tem abençoado a vida de tantas pessoas aqui e sempre tem sido muito forte, um aprendizado muito forte. Eu tenho visto muitas empreendedoras e até pessoas que não são empreendedoras, tá? Depois pode mandar aqui no chat. Hoje é dia de alimentar a alma, isso aí. Até pessoas que não são empreendedoras, da época de quando eu era lojista, continuam aqui por conta do Café com Fé. Então é isso que acontece aqui toda terça-feira, nesse horário. A gente não fala de vendas, de moda. Aliás, isso impacta totalmente na loja, nas vendas, em todas as áreas da nossa vida, né? Então um dos meus princípios aqui, valores, é cuidar da vida espiritual em primeiro lugar. Se você não cuida da sua vida espiritual em primeiro lugar, as outras coisas são inconstantes. E o tema do Café com Fé de hoje é constância e o poder da constância, pro lado negativo e pro lado positivo. E a gente vai se avaliar aqui, vai ver se a gente está sendo constante pro nosso bem ou para aquilo que vem nos prejudicar. Por isso a gente vai meditar aqui em Tiago 1,17. Na verdade, todas as pessoas aqui do mundo, tudo que elas querem, só Deus pode dar, né? Ninguém quer ser traído, ninguém quer ser machucado, ninguém quer sofrer na vida. Então, tudo que as pessoas buscam lá fora tem a palavra de Deus. Então, por isso, não estou aqui para poder falar de religião e também não tenho nenhum título. Não me orgulho disso, mas não é minha missão, tá? Minha missão é falar aqui falar no online a princípio e transmitir aquilo que eu recebi. Esse foi um dom que Deus me deu, que estava escondido. Eu era muito tímida, não sabia falar nada, nunca achei que eu era capaz de alguma coisa, de falar alguma coisa, de gravar um vídeo. Passava até mal para gravar um vídeo. Hoje, para sair de uma live, tem que me pedir para sair. Ontem eu fiquei 3 horas aqui à noite na live e vou entrando aí. Acho que ontem eu entrei 3 vezes na live. E antes era uma luta. Então eu tava me escondendo atrás de um dom que Deus tinha me dado. E porque eu decidi ser constante, obedecer. E aqui, toda terça-feira a gente tá, inclusive a gente aumentou. Então vou até deixar aqui, quem quiser acompanhar lá no outro Instagram,
como a gente tem o YouTube, começamos aqui nesse Instagram, já tem um pouco mais de 2 anos, tá? O Café com Fé, não começou agora. E agora tem o Instagram, Café com Fé BH. Ixi, eu coloquei errado. Peraí, Café com Fé BH. Café com Fé BH. Lá a gente faz devocional segunda e quinta-feira. Depois, se você quiser acompanhar. E tem o YouTube. Tem o canal do Telegram também, tá? Pessoal ajudando aqui. Lá, a gente sempre começa aqui fazendo uma oração. E vamos interagindo aqui. Vocês podem ir mandando. Melhor parte do meu dia. Ai, que show, Isabela. É isso aí. Eu fiz um propósito de madrugada de 21 dias juntamente com você. Mudou minha vida. Que top, Cida. Deus abençoe, viu? Foi a sua fé. É isso aí. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu sempre saio do Café com Fé também muito alimentada, gente. Isso aqui é pra poucas pessoas, não é todo mundo que quer ouvir. Tem gente que acha chato. Mas como eu falei, né? Isso aqui é o que todo mundo busca na vida, mas fica dando murro em ponta de faca e fica tentando na força do braço. É isso que acontece com as pessoas que são inconstantes. Vamos lá, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui aos teus pés. Nos humilhamos diante da tua presença e majestade. Louvado seja o teu nome por esse dia, por essa manhã, por esse sol, pela nossa vida, pela oportunidade, pela saúde, pelos problemas também, pelas dificuldades também, que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Que possamos ter a tua mente forte, a tua visão, e que o poder do Senhor venha limpar a gente de dentro para fora. Enquanto a gente está aqui reunido, que o Senhor possa alimentar a nossa alma. Que o Senhor venha de encontro àquilo que a gente mais precisa. E que venha falar não o que a gente quer, mas o que a gente precisa ouvir. Nos instrui, nos capacita, nos ajuda. Nós dependemos da tua mão, nós dependemos do Senhor para tudo, até para respirar. E que possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada. E nós estamos aqui para ouvir, submeter, aprender, nos enchermos da tua presença, da tua luz. E que essa luz, quem olhar pra gente, veja que somos filhos do Senhor, temos uma aliança com o Senhor. E que haja aqui, nessa manhã, salvação, transformação. Se uma pessoa que está aqui se arrepender, se uma pessoa que está aqui decidir entregar a vida para o Senhor, já valeu toda essa meditação, já valeu todos os anos que existem o Café com Fé, porque o Senhor move céus e terras por uma alma. E traga as pessoas que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tiago 1, muito forte isso, versículo 17. Toda boa, depois se você quiser ler em casa aí, ou se quiser acompanhar e quiser anotar também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo, tô grifando aqui, e todo o dom perfeito vem do alto, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, lâmpada para os nossos caminhos e luz para a nossa vida é o próprio Deus, né? Quem quer ser uma pessoa que tem paz de verdade, uma pessoa constante, uma pessoa de luz, uma pessoa diferenciada, recebe a luz do dono da luz, né? Anda na luz, que se parece com a luz. Exatamente, quando a gente se parece muito com as pessoas que a gente anda, a gente começa a se inspirar, né? E dependendo do que a gente ouve, as pessoas costumam ser inconstantes, ouve aqui, ouve ali. Isso é inconstância emocional, e essa é uma das piores inconstâncias, porque nós vamos falar da inconstância física e da emocional. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança. Ele é imutável, não muda. Quem muda é o ser humano. Não há mudança, nem sombra de variação. Vocês já viram? A gente tá... eu posso estar embaixo de uma sombra e de repente vem o sol e a sombra sai. Então até a sombra ela é inconstante. Tem variação. Mas em Deus não há variação, não há inconstância. Ele é imutável, ele é constante. E tem muito poder. Tem uma... Fala a referência novamente. Tiago 1:17. E tem muito poder. Eu fiz até umas anotações aqui, se você depois quiser anotar. Então tudo vem do alto. Jesus conversando com Pilatos falou assim: faz alguma coisa. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender. Por que você tá aqui? E o próprio Jesus falou assim com ele:
nenhum dom você tem se do alto não tivesse vindo para você. Tudo vem do alto. Tudo. Cada um tem um talento e a gente não pode enterrar esse talento, nem o dom que Deus nos deu. E o que a gente está fazendo com ele, né? O que a gente está fazendo com aquilo que Deus mandou a gente fazer? Será que a gente está sendo constante de verdade? E aí a gente lembra aqui, eu não sei se você conhece, sobre Josué. E a constância, ela pode ser pro lado bom e pro lado ruim. Josué, Deus mandou ele dar 7 voltas, né, na muralha. E se ele tivesse dado 6, muitas pessoas na 6ª volta, na 3ª ou na 1ª volta já ia reclamar. Não tem sinal. Tem gente que se move por sinal. E nem sempre é por sinal. Você tem que acreditar até o fim, ser fiel até o fim. Então não é sobre ganhar ou perder, é sobre chegar até o final. É sobre acreditar, confiar e fazer exatamente o que Deus mandou fazer. E Josué só teve um marco na história porque ele obedeceu até o fim. Na 6ª volta ele poderia falar, né, que não, mas olha, tem uma rachadura nessa muralha, não tem nada acontecendo aqui, vamos parar. Não vamos dar a volta mais porque Deus não tá falando nada, acho que esse negócio não tá dando certo. E aí vem a inconstância emocional. Porque a inconstância física, por exemplo, se alguém usa droga hoje, o que vai acontecer com ela? Se uma pessoa usa crack agora, o que vai acontecer com essa pessoa? Agora, ela vai ficar doida aí, mas não vai acontecer nada. Mas se essa pessoa usa droga sempre, se essa pessoa continua todos os dias usando droga, então aí é a constância pro lado negativo. Sansão aconteceu isso. Sansão só ficou como bobo da corte, teve os olhos furados, porque ele foi constante ali com Dalila, né? Tá escrito na palavra. E tem pessoas que são repreendidas, mas insistem em serem constantes e vão colher frutos extraordinários do lado negativo, como ele. Ficou igual o bobo da corte ali. Isso é um ato extraordinário. Isso é fora do comum. Mas é fruto da constância dele pro lado negativo. E já o lado de Josué foi um fruto de constância positiva. Então tem gente que compara a sua vida com o que o outro... como que eu posso falar? Com algo que uma pessoa conquistou. Uma parte do que uma pessoa conquistou. E aí... Vamos pegar o exemplo da saúde, né? A pessoa emagreceu, o que você fez? Eu comi fruta, então eu vou comer fruta. Vou comer maçã, nossa, então eu vou comer maçã. Mas ou você vê ela comendo maçã e fala, isso, eu vou comer maçã. Mas não foi só a maçã. Foi a constância, cortou o carboidrato, fez a dieta, seguiu um passo a passo, começou a ir na academia. Na academia é a mesma coisa. Você vai um dia, não acontece nada. Mas se você é constante, você colhe o fruto daquilo. O problema são as pessoas que estão decididas mesmo a ir até o final e fazer tudo que tem que ser feito. E aí a gente olha aqui em Tiago 1:7. Não pense, voltando aqui um pouquinho, a gente falou do 17. Voltando no 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem é inconstante não vai receber nada do alto. Como que pode ter um relacionamento, uma pessoa inconstante, com um Deus que é constante, ele não muda? Vai ter conflito. E a inconstância te afasta de Deus. A inconstância, ela mata a sua vida espiritual. Então tem gente que fica naquela. Uma hora ela acredita, uma hora ela não acredita. Uma hora ela tá feliz, outra hora ela quer sumir da vida e reclama o tempo inteiro. Uma hora ela tá disposta a correr atrás dos sonhos dela, o outro dia ela não quer fazer nada e demonstra isso através das atitudes. Uma pessoa bipolar, uma pessoa que não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Uma pessoa que se alguém falar algo com ela já desiste, ela já não fala, ela é baseada no que o outro fala. Quantas pessoas se afastam da presença do próprio Deus porque alguém errou com ela, porque alguém que sentou do lado dela falou alguma coisa que ela não queria, ou porque pegou a vaga do estacionamento, ou porque falou algo que ela não queria ouvir, ou porque viu aquela pessoa que está ali na igreja escandalizando o nome de Deus e na verdade ela não está se afastando, ela está se afastando do próprio Deus, né? E porque ela é inconstante emocional, ela não consegue ver que
é um ser humano e que às vezes pode não estar no dia bom. E se a gente tiver esse olhar quanto às pessoas, hein, esse olhar espiritual, a gente vai ter essa maturidade. Então tem gente que deixa de alcançar os sonhos. Por quê? Porque o meu marido não me apoia, porque o meu marido não fala. As pessoas não acreditam em mim. E na verdade, isso é inconstância espiritual, emocional. É instabilidade. E de Deus não tem nada. E às vezes e se fala, ainda tem gente que erra falando o nome do próprio Deus. Tem gente que é inconstante usando o nome de Deus. Olha que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo. E aí eu fiz aqui algumas anotações sobre essa questão da constância e da inconstância, que eu achei muito, muito importante quando eu estava vendo aqui. Então, tudo que as pessoas esperam lá fora está em Deus. A sombra é inconstante e tem gente depositando sua esperança no que passa, no que é inconstante. E tudo que a gente precisa está no próprio Deus. E a gente tem que fazer o que Ele mandou fazer. E a pergunta é: o que você está fazendo? É o que Deus mandou fazer? Porque tem coisa que a gente mesmo que quer fazer, né? E se Ele mandou fazer, você está sendo constante? Você está sendo fiel? Você tá todos os dias fazendo, repetindo aquilo que Ele pediu? Exatamente do jeito que Ele pediu. Exatamente. Por exemplo, né? Como eu falei aqui no início, eu não queria fazer o café com fé. Eu demorei 6 meses para fazer o café com fé. Mas toda terça-feira estamos aqui. O dia só se realmente não dá e a gente muda de um dia para o outro. Mas naquela semana acontece. Não deixa de acontecer o café com fé. Constância. Se tiver 10 pessoas aqui, 5 pessoas aqui, lá no outro Instagram é 15 pessoas, 20, às vezes chega a 30, não importa. Importa obedecer e ser constante e fazer aquilo que o próprio Deus mandou fazer. E aí, resta saber se a gente está fazendo do nosso jeito, porque quando a gente é inconstante, quando a gente desiste, quando a gente ou se apega no que o outro está falando. Tem gente que manda mensagem falando assim: Deus mandou fazer isso, mas eu queria sua opinião. Eu não vou dar opinião naquilo que Deus já mandou você fazer. Se é uma direção dele, quem sou eu para ir contra? Você tem que fazer o que ele já determinou para fazer e pronto, ser constante, chegar até o final. A inconstância emocional afasta de Deus. A inconstância emocional paralisa a sua vida espiritual. E se a sua vida espiritual não tiver alicerçada, você pode falar o que quiser, mas dentro de você sabe que tem essa instabilidade, essa instabilidade emocional, essa inconstância, essa bipolaridade. Voltou? Voltou aqui? Voltou. O Wi-Fi. Se tiver ruim o Wi-Fi, eu vou tirar ele. Vou tirar do Wi-Fi. Vou tirar do Wi-Fi. Então, minha amiga, se a sua vida espiritual não estiver de pé, é o primeiro pilar da vida. Foi? Voltou? Eita, essa live tá boa demais. Agora voltou. Eu tirei do Wi-Fi, coloquei no 4G. Eu coloquei no 4G. É aquilo que eu falei, né? Se fulano fala que come maçã, aí você vai lá e acha que a solução é comer maçã. Vamos pegar o exemplo da loja, porque eu tenho muita lojista aqui. Você vê o fulano fazendo alguma coisa e você acha que a solução é aquilo. E vem essa inconstância, você não consegue, você fica patinando. Mas tem muito trabalho duro por trás das câmeras. As pessoas decidem postar aqui o melhor de si. E aí essa comparação. E quem tem a luz do Espírito Santo, a blindagem do Espírito Santo, não se baseia no que está vendo, e sim naquilo que Deus disse que ela é. Tem gente que é inconstância, que é inconstante quanto a si mesma, né? Quanto a se cuidar, a se valorizar. Não acredita no seu potencial. E aonde que entra Deus nisso? E ainda fala que tem uma religião, ainda fala que é de Deus. Mas infelizmente, na verdade, não. É uma instabilidade emocional que te afasta de quem é imutável. De quem é imutável. O que mais que eu anotei aqui? Ana. Eu queria falar de Ana. Ana, mãe de Samuel, não sei se você conhece, ela foi constante. Ana todo ano fazia a mesma coisa, ia e orava e pedia a Deus um filho. E Deus não respondeu no tempo dela, na hora dela. Mas ela continuou confiando e acreditando. Ela poderia ter ido um ano e falado: não vou mais, porque Deus esqueceu de mim, Deus está me castigando, Deus não me ouve, não me responde, não me dá um sinal, e fica de mal ainda, né? E não consegue se enxergar.
Quem é inconstante é uma pessoa excelente para dar desculpa. Sempre vai atribuir a pandemia, vai atribuir alguma coisa a alguém. E aí a gente vai avaliar, será que a gente está sendo mesmo constante? E aí Ana, até tanto pedir, ela teve o filho da promessa e ela alcançou de tanto ela bater. Tem até um versículo na Bíblia que fala, se alguém estiver batendo, se você estiver batendo na porta da casa do seu amigo, meia-noite, e seu amigo tá dormindo, já tá com a família, deitado, ele vai responder lá de dentro, já tô dormindo. Mas se você continuar insistindo, não, abre. Esse seu amigo, por conta do importuno, não vai lá, não vai abrir a porta. Então, se o homem mau faz isso, quem dirá, Deus não vai abrir a porta para aquele que está insistindo. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta vai abrir. Mas a gente tem que ser constante. Bater na porta e continuar fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer, né? Outro exemplo que eu anotei aqui. Na vida real, os casamentos que ficam de pé não são os perfeitos, são os constantes. Não são. Tudo que é perfeito você tem que desconfiar. Às vezes, o chefinho que às vezes tem uns ranca-rabo, a gente trabalha junto, é 24 horas junto, né? Tem hora que a gente briga mesmo. Mas a gente tem essa constância, a gente conversa, é igual o irmão, né? Irmão, eu lembro quando eu morava na minha família ali, mais nova, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã. E a gente brigava muito, assim. A gente era muito amiga, mas também tinha os arranca-raba. Ele brigava e passava um tempo. Vamos ali fazer isso, vamos ali fazer aquilo. E já tava conversando, né? Tem gente que não resolve o que tem que resolver rápido. Como uma criança faz, rapidamente ela vai lá, ela perdoa o amiguinho, ela tá sorrindo, ela não guarda aquilo. E tem gente, por conta dessa ignorância, por conta dessa instabilidade, prefere guardar e não vai resolver aquilo. Não perdoa, tem essa dificuldade por conta dessa inconstância, dessa instabilidade emocional que te afasta de Deus e enfraquece, detona com a sua vida espiritual. E é tão sutil, né, que às vezes a gente não percebe. E aí Deus tem que falar, tem que usar alguém para falar. Mas aí o que vai resolver o que a gente vai fazer depois que sair daqui? E isso eu aprendi muito sobre essa questão da constância. É igual na academia, na alimentação. Se eu não for constante, se eu comer pizza um dia, não vai mudar nada. Mas se eu comer pizza todos os dias, aí sim, aí a pessoa vai engordar. E por isso que eu tô falando sobre a inconstância emocional. Porque a física, em relação a Deus, por exemplo, eu posso orar 2 horas por dia, eu não faço isso. Mas se aí, de repente, eu oro 30 minutos, 20 minutos, não vai mudar em nada a minha comunhão com o próprio Deus ali. Mas se essa inconstância for emocional, isso vai atingir a minha vida espiritual. Tá conseguindo pegar? Tá conseguindo entender? Para acertar, tem que ser constante nas coisas que Deus mandou fazer, como a gente falou. Tem coisas que Deus mandou, tem coisas que Deus não mandou você fazer e você tá fazendo. Aí essas a gente tem que parar e tem que avaliar, né? Toda constância gera resultados extraordinários. O problema da nossa vida é pegar parte do progresso de alguém e achar que é o suficiente. A vida com Deus fria gera inconstância. A gente não pode ter essa comunhão fria, né, com o próprio Deus. Vai um dia, vai uma vez na semana só, e em casa não busca essa comunhão, ou não busca meditar na palavra todos os dias. Tudo bem que tem dia, pode ser que tenha dia que passou ali, mas você volta e entende que precisa daquilo, depende desse alimento. E a Bíblia não fica aberta do lado da cabeceira pegando poeira. Você sabe que necessita desse alimento, necessita de estar perto, necessita dessa comunhão todos os dias da sua vida, não só o dia que você vai ali, por exemplo, na igreja, não sei se você frequenta. Independente disso, não é o que a gente é lá dentro, é o que a gente é fora de lá. E não é o que a gente faz, é o que a gente é. E a gente tem que avaliar, será que eu estou sendo valorizando, estou fazendo aquilo que Deus já mandou fazer todos os dias? Não importa se vai ganhar ou não, como a gente falou. O importante é chegar até o final. Não sei se vocês conhecem uma atleta que ela foi correr uma maratona e ela
ela perdeu a maratona, ela foi a última a chegar. E ela começou a cambalear ali na hora de chegar. E ela falou, não me toca com as pessoas. Não me toca, eu vou até o fim. Quem ficou marcado na história, registrado, não foi quem ganhou. Ninguém lembra quem ganhou aquela maratona. Mas quem acompanhou essa maratona lembra dela. Porque ela foi constante. Ela fez o que tinha que fazer até o final. Quem, por exemplo, tem prosperidade, as pessoas que são ricas, elas são constantes todos os dias fazendo as mesmas coisas. E a gente quer muito as coisas assim, né? Hoje nós estamos vivendo no mundo fast food. As pessoas querem tudo pra ontem. Eu quero resultado pra ontem, eu quero fazer agora e amanhã. Teve alguém que me mandou mensagem. Não sei se essa pessoa tá aqui falando assim, Mai, se eu entrar no método, com 5 dias eu consigo recuperar meu dinheiro? Que é isso? É uma consulta, né? Traga a pessoa de volta em 7 dias ou seu dinheiro de volta. Assim, depende da constância, depende da entrega. Isso é uma construção, não é uma barganha. Então nem aconselho essa pessoa. Eu não vou assumir essa responsabilidade, né? A Júlia falando aqui, legal demais, mas ser constante não é ser perfeito. Exatamente, é ter equilíbrio para resolver os conflitos diários. No mundo tereis aflições, mas não temas. Tenha bom ânimo. Constância nos faz ter esse bom ânimo. Exatamente. E você tem esse objetivo. Você sabe quem prometeu para você, né? Quem pediu você para fazer aquilo. Abraão, por exemplo, foi sacrificar o filho dele. Ele andou 3 dias para chegar lá no monte. E pensei, ele do lado do filho dele. E o filho dele perguntando, pai, onde a gente vai? E na cabeça dele, ele ia sacrificar o filho, porque Deus tinha pedido. Que ele obedeceu. Na verdade, hoje, a maioria das pessoas querem colocar o pitaco delas, mais um ingrediente, naquilo que Deus mandou fazer. E ainda usa o nome de Deus. Mas Deus entende. Deus sabe. Deus é bom. E confunde o Deus de justiça. Um Deus de disciplina. Um Deus misericordioso, sim. Paciente, sim. Mas tem hora que ele fala tanto que ele desiste, igual o povo do deserto, né? Falou, ensinou, instruiu. E o povo do deserto, olha a inconstância do povo do deserto, né? Um ótimo exemplo aqui pra gente trazer. Deus libertou o povo do Egito ali, da escravidão. Vamos pra terra prometida. O pessoal levou tudo. Na hora que chegou ali na primeira dificuldade, começou o quê? Acusar Moisés. A culpa é sua. Tivesse ficado lá, não tinha tido esse problema. Saímos do Egito pra morrer aqui. Por quê? E veio, aí abriu-se o mar vermelho ali. Um grande milagre. Pensa, você vê o mar se abrindo assim? Isso está registrado na palavra, aconteceu. Isso não é uma parábola. Isso aconteceu. As pessoas viram o mar, elas passaram em terra seca de um lado para o outro. E aí começaram a reclamar. Não tem carne. Lá eu comia. Deus mandou carne. Água, cadê? Deus mandou água. Deus mandou uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem para guiar aquele povo. E o povo era inconstante, tinha essa instabilidade. Ora estava feliz, festejando, alegrando. Ora estava adorando a Deus. Ora estava construindo um bezerro de ouro e adorando ele. Olha essa instabilidade, essa inconstância emocional que acabou com a vida espiritual daquele povo, o povo de Deus. E Deus desistiu do povo. E a maioria morreu no deserto. Uma caminhada que era para ser de 40 dias, se não me engano. Foi 40 anos e não chegaram ainda até o final. 2 pessoas, Josué e Caleb, passou para o outro lado. E sabendo que iam passar por dificuldades, mas tinha algo para receber lá na frente. Tinha uma promessa lá na frente. Então eles não olharam para os obstáculos. Então as pessoas, elas têm medo de sair da zona de conforto, porque a zona de conforto dói. E esse desconforto, ele vem para o nosso crescimento. Por isso que não é para todo mundo. Esse exemplo do deserto vale para tudo na vida. Por exemplo, o sucesso, para as pessoas bem-sucedidas, para as pessoas que têm a maturidade espiritual. São poucas. Por isso que está escrito aqui que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nem todo mundo vai entrar pela porta estreita.
São poucas pessoas, a porta é estreita, não dá pra passar muita gente. Não dá, e é um por um. E são poucos, o próprio Deus falou que são poucos. É pra poucas pessoas. Tá à disposição de todo mundo. Mas na hora que fala que o que tem que fazer, que tem um preço alto a se pagar, e muitas vezes o preço não é nem do dinheiro, mas é da dedicação, é do tempo, é de confiar, de acreditar, é de ser humilhada, de tropeçar, mas levanta e continua fazendo o que tá fazendo, tem que fazer. É de perdoar, é de servir, é de se humilhar todos os dias, entendendo que a gente depende desse Deus. Mas muita gente não tem tempo pra fazer isso. E eu falo, eu até essa semana, e eu não sou perfeita, essa semana trabalhando assim pro evento gratuito, aí a minha vida deu, como que eu posso dizer? O trabalho triplicou. Às vezes eu deixo as coisas pra última hora. Então eu vi que na semana passada, meu relacionamento com Deus, eu orei menos, eu tive menos tempo. E eu reconheci isso, eu falei, gente, não posso ficar assim. E eu aprendi muito que eu preciso me organizar mais para que isso não aconteça. O problema é quando isso vai acontecendo e a gente não se enxerga, e sutilmente, quando a gente vê, já se afastou. E a maioria das pessoas não tem tempo. E se alimentam uma vez por semana. Você consegue almoçar uma vez por semana só? Você vai morrer. Não dá. E a vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não se alimenta. Eu sei que não foi com qualidade, por exemplo, sabe? Que eu posso dizer, nessa semana passada aí, a minha comunhão com Deus. Eu tava ali, orei, falei, pedi, entreguei na mão dele, orei pelas pessoas que estavam participando. Mas eu sei que eu não tive aquela qualidade por conta de ter deixado as coisas para a última hora, por conta da correria, por conta de consertar alguma coisa ali que deu errado. E aí eu caí, a gente cai em si, né? Falei, e a gente tem que ter essa mentalidade de cair em si e consertar a rota. O problema é que muita gente não cai em si. Porque não. Tem gente que espera chegar no fundo do poço para reconhecer. E Deus permite. E a pessoa chega no fundo do poço. Ainda tem gente que chega no fundo do poço e ainda prefere dar ouvidos para a voz negativa e tira sua vida, se suicida ou desiste mesmo. E tá desistindo de quê, na verdade, né? Porque a vida vai continuar. E aí, o que vai resolver? Ficar reclamando? O que vai resolver? Ficar se lamentando? Ficar se vitimizando? A gente tem que assumir. Nós não estamos vivendo mais um tempo de tentar. É tempo de correr atrás pra acertar. Não dá pra tentar mais. Não dá mais pra tentar. E você não tem que ficar dependendo das pessoas, de alguém te dar um empurrão, de alguém te valorizar. Eu sei que a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorizado. Sim, quem não gosta de elogio. Mas a vida vai bater. E na palavra mesmo já está registrado, a vida vai bater. E você tem que buscar essa maturidade espiritual, porque senão você não vai suportar mesmo não. E vai ficar para trás, vai desistir, vai ficar para trás, vai morrer igual o povo no deserto. O povo morreu no deserto. Porque não quis fazer a parte deles. Simplesmente. Olha que tinha uma mega ajuda. E aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem ali, de vento, ela existe nos dias de hoje, né? É o próprio Deus, a gente não vê. Mas ele tá ali usando alguém para te dar direção. Mas aí a gente não quer entregar a vida para ele. A gente tá apegado a alguma coisa e faz o nosso jeito, usa o nome de Deus, mas nem tem relacionamento com ele. Que nem todo mundo é filho de Deus, isso é um escândalo pra muita gente, mas não é. Tem gente que é criatura apenas. Pra ser filho de Deus tem que nascer de novo. E pra nascer de novo não é fácil. E você tem que nascer de novo quando você já tem consciência, muitas das vezes aos 30 anos, como eu. Que eu caí em mim aos 30 anos. Eu tive que voltar pro final da fila. Mesmo frequentando de vez em quando a igreja. E quando o cinto apertava. Quando as coisas estão difíceis, a gente ora mais, a gente é mais constante ali, aperta um pouco mais. Deus até permite pra gente não adormecer na fé. É igual o espinho na carne de Paulo. Ele pediu pra Deus tirar aquele espinho na carne dele, aquele espinho que era do próprio Satanás ali. Ele pediu a Deus e Deus falou pra Paulo: a minha graça te basta, eu não vou tirar esse espinho de você.
Não vou tirar. E Paulo ali dentro da prisão, mesmo passando ali por momentos, a gente não sabe o que é, mas era algo que incomodava muito ele. Ele orar 3 vezes pedindo a Deus para tirar aquele, não sei se vocês já ouviram, para tirar o espinho na carne dele. E Deus falou: a minha graça te basta. Você só depende de mim. Faz o que eu tô te pedindo para fazer, sem buscar entender o porquê das coisas. É pro seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo assim, que assim seja. E a gente fala assim seja nas orações, mas nas nossas atitudes não é assim seja. É como a gente quer. É como a gente acha. E se enxergar é difícil, né? Muitos atribuem a terceiros e não assumir a responsabilidade. Muito forte. Hoje nós estamos vivendo nessa época, na mesma época do povo do Egito. Na mesma época. O povo teve uma grande oportunidade, mas não soube aproveitar. Não soube. Esquece do que Deus já fez. E no primeiro probleminha, esquece tudo que ele já fez. O que mais que eu anotei aqui pra gente? Um outro detalhe. Jesus ele falou para os discípulos ficarem na cidade. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou para os discípulos: fiquem aqui em Jerusalém. Aqui vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Pense se os discípulos falassem: eu não vou ficar aqui, porque Jesus foi morto ali. Agora eles iam atrás de quem? Dos discípulos. E eles estavam em uma área de perigo. Mas Deus é Deus em qualquer lugar. E até prefere essas circunstâncias para provar o poder dele. Ele falou: vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar na zona de desconforto. É muito fácil levar vocês para um esconderijo. Não, o meu poder vai manifestar aqui, no meio do perigo, no meio de tudo que está acontecendo, todo levante contrário para vocês. Eu vou descer e vou revestir vocês com o poder do Espírito Santo. Então a gente sempre quer o mais fácil, sempre quer o caminho mais curto. O povo do deserto queria um caminho mais curto, mas com Deus não é assim que funciona. É do jeito dele, ou é ou não é, ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Em cima do muro não dá. E muitas das vezes a pessoa é muito legal, é muito boa, faz muitas coisas, mas não é pra Deus. E dela mesma não cuida. Cuida de todo mundo e acha que pronto. Sou uma pessoa... E, gente, ser bom, vamos combinar, né? Ser bom é uma obrigação. Pelo amor de Deus, não devia nem atribuir isso aqui ao que está escrito na Bíblia. Então nem precisaria existir. Então ser bom, ser uma pessoa, falar a verdade, que é o mínimo, ser honesto. Nem todo mundo fala a verdade. Tem as mentirinhas bobinhas, né? E Deus não tá no meio disso. Não tá. Porque tá escrito na palavra que o pai da mentira não é Deus. E às vezes são detalhes, iniquidades, como sentimentos que nos afastam dele. Como, por exemplo, o que aconteceu com Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? Foi um sentimento, foi a iniquidade. Foi essa altivez de querer ser maior do que Deus. Qual que foi a dos anjos, a terça parte que caiu com eles? A dúvida. Olha isso, a dúvida. Lúcifer começou a plantar a sementinha dele nos anjos, e olha que ele via, né, o trono de Deus. A palavra fala que ele era um querubim lindo, ele era o chefe ali, né, dos querubins. E ele começou a minar a dúvida nos outros anjos. E foi todo mundo expulso do céu junto com ele. Deus também não está no meio da dúvida. Isso não é fé. Fé é você acreditar sem ver. Dúvida é como se fosse a água. Tem uma passagem até aqui que fala, aqui mesmo, ou você quer ver? Acho que aqui em Tiago mesmo fala sobre a água do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ora tá bem, ora não tá bem. E fica nessa. E ainda escreve frase: eu sou filha de Deus. Gente, Deus não tá aqui pra nos acusar, mas tá aqui pra nos alertar. Desperta do sono da morte. Desperta, a gente não pode ser mais enganado, não. Porque o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Se disfarça de anjo de luz. E se ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos, quem sou eu e você pra falar que nós somos super mulheres e que nada vai nos atingir? Não. A gente tem que ser vigilante, sim. Porque Deus ele chama
o diabo de valente. De valente, ele é valente. E para libertar uma pessoa dele, tem que vir alguém mais valente. Que aí é o próprio Deus. Mas aí, tudo tá dentro de nós. As decisões que a gente toma nessa submissão e de entender que nós não somos nada. Nosso título não leva a nada. O tempo de igreja não leva a nada. O que a gente fala, se a gente não vive, não vale nada. Não vale nada. Então, se a gente fala que é de Deus, mas não vive isso, não com perfeição. Ninguém é perfeito. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Ele não escolhe pessoas perfeitas. Pessoas que já acham que sabem de tudo. E aquele que está de pé, cuida para não cair. Quem está de pé tem que cuidar, porque é constância. Salvação é diária, minha amiga. Você tem que conquistar a sua salvação todos os dias. Todos os dias você tem que conquistar a salvação. Olha, Sansão, um homem forte. E aí ele caiu naquela situação. E ali ele se humilhou, pediu perdão e teve uma oportunidade. Davi tinha ganhado tantas batalhas ali. E no momento que ele errou, ele pagou pelos erros. E ele foi humilde para reconhecer. E aí ele manteve a aliança com o próprio Deus. Mas já Saul reinou 38 anos, teve a presença de Deus, mas perdeu. Começou a fazer do seu jeito. Mas e aí, o tempo que ele reinou, e o tempo que ele serviu, o tempo que ele honrou, não vale nada. Você pode ter 20, 15, 10 anos de igreja, que também sentar no banco não fala nada. Que o diabo também senta lá na igreja e senta no banco também. Ele ouve a pregação também. Ele tá lá tirando a atenção das pessoas que estão ouvindo. Tem gente que tá de corpo, mas não tá ouvindo. Tem gente que tá aqui, mas não tá prestando atenção. Porque vem as distrações. É sutil. Então Deus está nos convidando a sermos mais vigilantes, a darmos mais importância para a nossa vida espiritual, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas sem Ele nada podemos fazer, não de palavra, mas de realmente praticar isso. Aí a gente tem que avaliar, poxa, se Ele prometeu vida com abundância, por que eu estou vivendo nessa inconstância? Se Ele prometeu paz, se Ele veio para me dar paz, se Ele disse que Ele derramaria bênção sem medida, e a maior bênção que uma pessoa pode receber, tem gente que atribui isso a coisa física, né? A maior bênção que uma pessoa pode receber na vida é a paz, é a felicidade de dentro para fora. Ainda que passe por um momento difícil, chore, vai ter que pagar o preço do mesmo jeito, vai ter que sofrer para conquistar as coisas, não é uma vida de facilidade. Mas tem gente que conforma com a situação e interpreta a palavra de um jeito diferente do que realmente ela veio para funcionar na nossa vida. A palavra de Deus é uma faca, como uma faca de 2 gumes, ela corta mesmo. E se ela tá cortando, é porque tá cortando dentro de você, por exemplo, agora, que às vezes você veio buscando, nossa, vamos ver se Deus vai falar alguma coisa comigo, se Ele me dá um sinal. E às vezes o sinal não é aquele que a gente quer ouvir mesmo, é aquilo que a gente precisa, como a gente falou aqui na oração no início. Mas se tá cortando, é pra surgir efeito mesmo. Se tá vindo vem até uma tristeza, sabe? Uma vergonha, tipo, nossa, meu Deus, eu sou essa pessoa. Isso é pro bem, isso é porque Ele tá te convencendo. Porque se fosse a Maiara aqui, minha amiga, rapidamente, tudo vai depender do que você vai fazer quando sair daqui. Mas se for a Maiara que estiver falando, sabe? Se for a Maiara que estiver falando, vai vir outra pessoa e vai falar algo, e você também vai olhar o ouvido e vai continuar nessa inconstância. Mas quando é o próprio Deus que convence o ser humano, ninguém consegue afastar mais. Só essa pessoa mesmo com as suas próprias decisões que se afasta da presença de Deus. E aqui é uma oportunidade que Ele está nos dando. E Ele usou Moisés na época, Ele usou a coluna de fogo, Ele usou a coluna de nuvem, Ele usou tantas coisas ali para dar um sinal para aquele povo de que Ele era com eles. Mas a preocupação, o bem-estar, a vontade de não ter que sofrer para conquistar as coisas, porque Deus não falou que ia ser fácil. Ele nunca falou que ia ser para ninguém. Ai, mas é tão difícil, que bom. Porque Ele não falou que ia ser fácil mesmo, não. Para Ele não foi. Ou a gente acha que para Deus foi fácil ver o filho dele pregado na cruz, morrendo do jeito que morreu. Se teve alguém que sofreu, foi o próprio Senhor Jesus. Porque não tem morte pior do que aquela. E eu não consigo nem mensurar. Mas Deus permitiu aquilo para provar que é possível, né, a gente vencer. Ninguém carrega um fardo que não pode suportar, mas vai continuar carregando se quiser, porque o fardo dele é leve.
E ele dá sinal e ele fala. E nós tomamos as nossas decisões. Tudo vai do que a gente coloca na mente em primeiro lugar. Porque ontem, por exemplo, eu tava fazendo uma live aqui, conversei com uma até convidei ela pra estar aqui, não sei se ela tá aqui. Uma lojista que entrou comigo ao vivo. Ela falou que tava com problemas e tava passando uma situação muito difícil. E eu sei, né? Imagina, eu não tô na pele dela. Mas se a gente ressignificar as coisas e pensar, tem gente que tá numa situação, tem gente que tá em situações piores do que a nossa, né? A gente tá tendo aqui a oportunidade, ela tava ali falando comigo numa live. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele andava com a gente na fé e ele sofreu 2 AVCs. Ele tá vivo por um milagre. Ele perdeu parte do crânio dele aqui, a cabeça dele é amassada. Ele não fala hoje, né? Ele anda com andador. E você chega perto dele, ele tá sorrindo. Ele me ensina muito. Quando eu vou lá visitar ele fica feliz, ele tá sorrindo. Ele tá sorrindo e a gente reclama às vezes com coisas tão pequenas. Recentemente ele foi fazer uma cirurgia para colocar uma prótese na cabeça, para ele voltar, né, ter ali uma estética melhor e até para ajudar na fundo, para ele voltar a falar, que parece que tá esmagando ali uma parte do cérebro que tá impedindo ele de falar. Eu não entendo disso, mas é o que eu sei. E aí, no hospital, na mesa de cirurgia, a Hospital Santa Casa pega fogo. Quem ficou sabendo do Hospital Santa Casa pegando fogo em Belo Horizonte? Ele já tinha sido anestesiado. Ele estava na mesa de cirurgia e o Hospital da Santa Casa começou a pegar fogo. E aí aquela loucura, rapidamente fecharam ali a cabeça dele pra... O hospital tava pegando fogo. E aí, no outro dia ele foi e fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, colocou a prótese, foi pra casa, deu infecção. Começou a dar ele pegou infecção ali do hospital. Ele teve que voltar pra mesa de cirurgia. Ele teve que tirar a prótese. E foi domingo retrasado, eu acho que foi domingo passado. Domingo retrasado a gente foi lá visitar ele. E ele tava sorrindo. Falei, caramba, acho que eu tinha que tirar uma foto dele, ou fazer um vídeo pra quando alguém que chegasse reclamando pra mim de alguma coisa, eu não posso esquecer disso. Alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu não posso esquecer do que eu tô vendo. Porque o que ele tá vivendo, só ele sabe o que ele tá sentindo. Mas ele tá aqui sorrindo. E às vezes a gente, ao invés de ressignificar e agradecer, prefere questionar e entender o porquê das coisas. Então a gente não sabe o porquê disso. Eu sei que é um milagre. Deus está dando uma oportunidade para ele de salvação. Talvez se ele tivesse morrido naquele momento, ele não estaria salvo. Porque salvação a gente conquista sim. Jesus conquistou na cruz por nós. Levou sobre ele todas as nossas dores. E aí a moça que eu tava falando ontem lá na live tava sofrendo, né? Ela tava falando, eu tenho depressão. E ela tava emocionalmente abalada. Mas aí vamos parar pra pensar. Mas se Deus levou sobre ele todas as minhas dores, eu falei isso outro dia, por que eu tô sofrendo? Porque passar pelo vale da sombra da morte não é fácil. Mas se ele falou pra mim não temer mal algum, que se ele venceu o mundo eu também poderia vencer, então eu vou acreditar nisso, vou ressignificar e vou vencer. E vou parar de confessar a palavra de derrota. E eu não vou aceitar, porque se eu sou uma pessoa que medita na palavra, se eu acredito em Deus, por que eu tô vivendo nessa inconstância emocional? Sem vontade de fazer nada. Por que eu estou em depressão? A gente tem que aprender a se fazer mais perguntas, né? A se questionar mais. Jesus, ele era o mestre de fazer perguntas. Ele fazia perguntas pro povo o tempo inteiro. Para as pessoas se questionarem mais. Ele nos ensina muito com isso. Então ele é perfeito, ele é constante. E ele não tá no meio de pessoas que oscilam o tempo inteiro. E a gente tem que buscar essa força, essa maturidade e essa fé inteligente. A fé motiva não vai levar a gente pra lugar nenhum, não, gente. Não é o tanto que a gente chora, não é o tanto que a gente levanta o braço. Não é isso que vai resolver nossa. Ele falou com o Josué, não. Bora, Josué, levanta aí. Levanta, bora fazer o que tem que ser feito. Nós não estamos mais vivendo em tempos de tentar, gente. É tempo de fazer dar certo. E ainda que a gente vai cair, a gente vai ajustar, ver o que errou e vai fazer dar certo. Acho que eu já passei do tempo aqui, né? Ninguém fala de você quando você para na metade. Josué só ficou na história porque as muralhas caíram. Ninguém vai falar de você quando você... Ninguém vai lembrar. Deixa tudo pela metade. Até quem perde sendo constante fica na história.
Não é sobre ganhar ou perder, é sobre chegar até o final. A proposta aqui dessa live, fechando tudo aqui, é ser constante em tudo que Deus mandou você fazer. Porque esse ano é um ano de resultados. E quando eu falo isso, eu tô profetizando na sua vida. É um ano de resultados. Aí você toma posse dessa palavra e você vai lá e corre atrás disso, que a palavra tem poder. Mas se eu profetizo isso na sua vida, que é um ano de resultados, é um ano de mudança, é um ano de transformação, e é um ano de vitória, e você ouve assim, mas a minha vida, você não sabe como tá. Não, será? Eu acho que não é pra mim. Acabou. Você deixou passar aquela palavra profética sobre a sua vida e deixou vir na frente a palavra de dúvida. E na dúvida, você viu o que aconteceu com o povo do deserto. Na dúvida, o povo morreu no deserto. Deus é ruim? Não, é escolha. A vida é feita de decisão. E você tem que decidir hoje o que você quer fazer da sua vida. Você vai ser constante no que Deus mandou você fazer ou vai viver oscilando na dúvida? Porque Deus não está no meio da fé emotiva e nem no meio da dúvida. E a gente tem que... E o medo vem, gente, mesmo, tá? Medo é diferente de dúvida. Eu tenho medo também, às vezes. Falando, meu Deus, será? Vou. Vem na mente, mas vou. Tem que fazer? Vou. Salvação é pra quem tem coragem. Ser filho de Deus é só pra quem tem coragem. Loja próspera é só pra quem tem coragem. É pra quem arrisca mesmo. É pra quem é chamado de tolo pelas pessoas. Chamado de bobo mesmo. Quantas vezes eu fui chamada de tola pelas pessoas? De boba. De bipolada. Bipolar. Sabe o que eu tô falando? Bipolar. No sentido de... Cara, você era assim agora você mudou completamente. Porque eu entreguei a minha vida pra Deus, né? Então, a minha caminhada foi mudando. Bitolada também. A palavra, na verdade, que eu queria falar era bitolada. Bitolada. Não faz isso. E quando eu vivi minha transição de carreira, então, eu não vivi minha transição de carreira totalmente porque eu quis. Eu encontrei meu propósito, mas Deus mandou. No auge da minha carreira, no auge da loja, Deus mandou viver minha transição de carreira. E eu devolvi tudo que Ele me emprestou. A loja não era minha. Eu devolvi, eu não fiquei com R$1 da loja. Devolvi. Muita gente me chamou de louca, maluca. Como assim? Teve gente que não queria nem conversar comigo. Seu sonho. Sua loja no auge do sucesso. Não tô entendendo isso. Deus mandou. Deus mandou eu devolver a loja pra Ele. Minha missão agora é essa. Eu vou mentorar lojistas. Não sei como vai ser. Mas Ele mandou. Não sei nem como eu vou transmitir o que eu conheço, o que eu sei fazer, o que eu sei. Porque eu não sei nem ensinar. Não sei nem falar direito. Mas quando eu falei, ok, eu vou obedecer. E Deus foi me moldando. E hoje tem que pedir pra sair da live, como eu já passei do tempo aqui. Eu não falava não, gente. Tô falando sério. Se você ver meus vídeos antes, não falava. Não falava. Nunca imaginei. Mas quando você entrega a vida pra Deus, Ele vai te levar pra lugares a fazer coisas. Quando você fala, faz a tua vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. E aí na hora que Ele fala, é assim, é ali que você tem que tomar uma decisão. É ali que você tem que tomar uma decisão. E a mesma coisa quanto a loja, né? Se a sua missão é ter, por exemplo, a sua loja, ser próspera na sua loja e ali contribuir para a vida das suas clientes em relação aos produtos que você vende, fazer a diferença, fazer essa loja prosperar. Se Ele colocou um sonho dentro de você, você que tem que executar isso em parceria com Ele. Não é ficar esperando o tempo certo. O tempo certo é agora. Porque senão Ele nunca vai chegar. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente nunca vai ter tempo. Que o tempo só tá apertando mesmo. E o tempo você tem que fazer. E a maior prova de amor de qualquer coisa na sua vida é o seu tempo. A maior prova de amor de que você ama a Deus em primeiro lugar é a sua dedicação. Uma prova de amor que a sua loja, por exemplo, é o seu sonho, é o seu tempo de dedicação para ela. E é cuidar nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não tem gente que até hoje não entende. Quem não é espiritual não entende. Não tem gente que fala, mas sua loja era tão sucesso assim, por que você não tem loja hoje? Gente, eu não questiono as coisas que Deus manda eu fazer. Se Ele mandou, eu vou e fiz.
Por um momento eu achei que era o meu sonho aquilo, mas na verdade era para aprender aquilo para ensinar. E eu nunca achei que eu era capaz de ensinar alguma coisa, mas tem um objetivo maior por trás disso. Hoje nós somos mais de 1.000 alunas ali, vidas transformadas. Hoje um feedback de uma aluna minha de transformação de vida. Hoje na formatura presencial eu vi isso, sabe? Tinha coisas que eu não tinha noção, não mensurava do quão profundo e grande é esse projeto. E eu não tô aqui pra te vender nada não, tá? Não tô aqui pra te vender nada. As inscrições da minha escola tá aberta, mas aqui é um outro momento. Eu tô dando exemplos da minha vida. Tanto que eu falo, se você tá na dúvida, não acha que é o seu momento, não faça loucura, não pega o cartão do seu marido escondido, não faz isso. Não faz nada sem falar. Se você tem que falar com alguma coisa com seu marido, não faz escondido dele. Não minta para conquistar as coisas. Ontem essa moça mesmo estava falando, eu quero entrar no curso, mas eu tô assim. Não entra, você não vai fazer. Então eu não tô aqui para te vender nada, eu tô realmente para dar um exemplo. E quando a gente fez a formatura presencial e eu vi as alunas ali, as lojistas, mulheres, né? Eu não vi elas como lojistas, mas como mulheres. E ali falando, olha, isso aconteceu na minha vida, isso mudou na minha vida. Eu não era pra estar nem aqui, eu me achava feia, hoje eu me acho linda. Ouvi cada história, me deu um baque assim, eu falei, meu Deus, eu não tinha noção do quanto isso é poderoso e é grande o poder de transformação. E outra, tem pessoas que vão chegar até aqui, não é nem pra entrar na escola. Vão chegar até aqui só pra participar do Café com Fé. Só para participar do Café com Fé, para encontrar Jesus. Tem gente que chega aqui, opa, eu quero vender mais, eu quero estratégia de venda. Cai aqui no Café com Fé e pronto. Cai em si. E eu tenho uma aluna dessa, uma aluna que ela entrou na escola só para ser salva. Ela entrou na escola, hoje ela nem é lojista mais, ela caiu aqui no Café com Fé e ela entregou a vida dela para Jesus. E já foi batizada com o Espírito Santo. E muitas outras pessoas que eu nem sei entregaram a vida para Jesus. Então o jeito que ele trabalha é tão... A gente não tem que buscar entender como. E o cuidado dele com mulheres, no sentido, cara, eu vou pegar... vou fazer... Ele é muito sábio, né? Vou pegar esse Instagram aqui de moda. Como se fosse aquela... Moisés, tô lembrando de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés? Foi uma sarça pegando fogo. Moisés viu uma sarça, uma árvore pegando fogo e aquela árvore não se queimava. Aquela árvore não se queimava. E ele ficou curioso, peraí. E Deus chamou a atenção de Moisés daquela forma. E aí ele falou poderosamente com Moisés e chamou Moisés para uma missão. Moisés falou, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não vou liderar esse povo. Deus chamou Moisés para liderar o povo. Não, eu não, Senhor. Deixa eu levar meu irmão. Ele se encheu tanto que ele tinha que levar o irmão. E Deus falou, tá bom, vai, leva seu irmão. Mas eu vou falar através de você. Eu escolhi você, não ele. E aí você passa pra ele e ele te ajuda, tá? Mas aí passou um tempo que Moisés, como ele foi constante, se permitiu ser moldado. E ele liderou milhares de pessoas. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E aqui Deus às vezes chama a atenção de alguma mulher por conta de uma estratégia de venda e ela chega aqui e cai em si. E aí ela cuida da vida dela em primeiro lugar. E daí ela vive os sonhos dela. Se é ser lojista, se não é ser lojista, não importa. O jeito que Deus quer trabalhar, eu só preciso fazer o que Ele pediu para fazer. E assim na sua vida, você tem que fazer o que tem que ser feito. Se Ele mandou, vai lá e faz. Tudo que for para fazer, pergunta para Ele antes. Isso é dependência. Tudo que você vai fazer, você pergunta para Ele antes. Que mais, gente? Vamos lá. Eita, que hoje tá forte, né? Toma uma decisão hoje de resolver ser constante. No que você tá precisando ser constante na sua vida? Tome uma decisão hoje. Tem gente que não é constante nem na identidade. Você não precisa ser a melhor, mas você precisa ir até o final. Obedece até o final, porque Deus não tem sombra de variação. Ele não muda. Tá precisando ser constante na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Tá precisando ser constante na sua identidade. No que você tá precisando ser constante? Na sua saúde, eu preciso. Na minha saúde, eu preciso muito ser constante.
Em tudo na vida, né? A gente precisa, nunca a gente pode achar que já é alguma coisa, já faz o suficiente. Quem já fala e acha que faz tudo, já faz o suficiente, pode confiar nessa pessoa. Pode confiar, porque a pessoa de Deus mesmo, ela é humilde e reconhece que precisa melhorar, ser moldada a cada dia. Que ela precisa evoluir. Que ela precisa evoluir todos os dias. E para finalizar aqui, quando você é constante, você se parece mais com Deus. Quando você é constante, você se parece mais com Deus, porque Ele é imutável e Ele é constante. Ele não muda para nada. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Eu recebo e vamos atrás dos nossos objetivos. É isso aí. Obrigada por essa palavra. Obrigada por deixar ser usada. Amém. Deus abençoe você. Eu não sou nada não, gente. Eu tô aqui aprendendo junto. Tô aqui aprendendo junto também. Isso aqui serve pra mim. Amém. É sobre isso. Vai com medo e pratica fé. Exatamente. Assim mesmo. Minha tia me mandou arrumar um emprego porque não acredita na loja. Mas tem um Deus... A mesma coisa, quando eu fui abrir a loja, eu vi falando que era pra mim abrir uma loja de açaí. E quando eu precisei, quando Deus me deu uma ordem pra... E toma cuidado das coisas que você pede, tá? Tem que tomar cuidado das coisas que você pede pra Deus, que aí você vai ter que ter coragem. Porque quando eu pedi pra Ele, Deus me dá uma direção, eu tava recebendo tantas mensagens de lojistas querendo desistir. E eu tinha entregado minha vida pra Jesus recentemente, né? Então, eu passei a ser uma mulher que tinha mais compaixão. Porque eu era uma mulher fria... Eu guardava mágoa, mentirosa, eu não tinha compaixão de ninguém, era uma mulher séria. Eu fui moldada, estou sendo moldada, porque eu sou introspectiva, eu sou introvertida. Sim, eu sou introvertida, mas eu me permiti fazer as coisas e estou aprendendo, Deus está me moldando. E aí a gente vai mudando para ser quem Ele nos chamou para ser de verdade, né? Então... Eu recebi, por ter aprendido a ter compaixão, ter recebido do alto mesmo os sentimentos do próprio Deus, né? Então, eu passei a amar a alma das pessoas. E aí eu comecei, poxa, meu Deus, o que eu faço? Essas mensagens aqui, esses lojistas querendo desistir, o que eu posso fazer? Me ajuda. Aí eu fiz um propósito e Deus falou, você quer ajudar mesmo? Então vai, me entrega a sua loja, me devolve ela. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, agora é assim, eu te ensinei até agora que você falou, então você vai viver isso. E hoje eu me dedico 150% para as lojistas. Tem gente que não entende o que é isso, mas a gente tem que ter coragem. Eu ouvi de muita gente. Você tá louca, trocar o certo pelo duvidoso, o seu sonho, isso e aquilo. Eu tenho que obedecer, porque quem é filho de Deus mesmo vai ter uma hora que tudo que Ele te der, Ele vai te pedir uma parte de volta. Só para provar para você que aquilo não é seu. E cada um Ele vai pedir de um jeito. Tem gente que vai ser alguém, vai ser uma pessoa, alguém que está no seu coração. Ou vai ser um perdão que Ele vai pedir para você. Cada um é um. Cada um é uma coisa. Mas que a gente tem que sacrificar para tudo na vida e para ter vida com Deus, tem que ter coragem. Não é para qualquer um, não. Assim, graças a Deus, é isso aí. Pela sua vida, Deus falou comigo, é incrível, mas não sei transmitir a mensagem. Deus fala comigo, é incrível, mas não sei transmitir. Mas é porque às vezes a gente quer, Lili, a gente se compara com o outro, né? A gente quer falar como o outro fala. Então, se você quer ser muito usada, faça muito alguma coisa. Leia muito a palavra, estuda muito, assista pregações. E Deus vai te capacitando para te usar. Mas primeiro a gente tem que passar pelo processo de aprendizado. Que a gente quer ser já igual ao outro. E isso vai te afastando de Deus, essas comparações. Mas não sei. Você tá falando igual Moisés. Moisés falou que não sabia falar, mas Deus falou que usa a boca do homem. Quando você se coloca à disposição, você vai com medo mesmo e faz. Ai, pedi tanto a Deus pra me dar uma luz esse dia. Vi o seu patrocínio, comecei a te seguir e vi o que deveria mudar na minha loja. Bacana, e aí você viu que tinha que mudar e agora você tá correndo atrás pra fazer o que tem que ser feito. O problema é que tem gente que ouve e continua falando, não sei, não consigo, não é pra mim, não dá, é muita coisa. Ai, você não se coloca à disposição de ser uma pessoa ensinável. Pra gente aprender algo, muitas das vezes a gente tem que desaprender. Tem que fazer um reset e começar do jeito que tem que ser feito. E aí é pra poucos, é pra quem tem coragem. O que me trouxe aqui até você, primeiramente, antes do curso, foi a sua segurança, a transparência e, acima de tudo, a fé.
Amém, Evani. Isso gera muita conexão, né? Assim, eu não faço isso aqui pra me promover, não. Até porque, vou até fechar aqui. Até porque a gente tem que sustentar, né? E Deus, ele fala pra gente... A gente vai conhecer uma pessoa espiritual pelos frutos que essa pessoa dá. Então, quem não é, tem hora que traz um ruído na comunicação. Então, se eu estiver fazendo isso aqui pra me promover, vocês podem ter certeza que eu não vou durar muito tempo, não. Vai vir uma hora que você vai ter uma notícia e vai falar, ixi, aquela menina não falava de Deus? Mas ela falava e não vivia. Então, quem fala e vive, Deus vai mostrar passo a passo, através das atitudes. A gente tem que ver se uma pessoa é de Deus, não pelo que ela fala, mas pelo que ela é. Eu sei que muitas pessoas me conhecem só aqui, mas aí a gente vai acompanhando e vai vendo se realmente tem frutos daquilo. Uma pessoa que é constante, né? Tudo que vivi no método, relacionamento com Deus é o melhor. Aí, Mar, tá vendo? Tem gente que é isso aí. É a primeira coisa, né? Tem gente não, tem que ser a primeira coisa. Você cuidar da sua vida espiritual. Verdade, me identifiquei com você porque vi o seu amor para falar do Senhor Jesus. Olha como essa identificação, né? A gente se identifica com um dos valores da pessoa, com um dos princípios da pessoa. E a gente quer ficar ali. Isso faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. A minha loja, só tomei a decisão de criar ela porque Deus me respondeu em sonho e depois disso não desisti mais. E isso aí, Júlia, você nem pode desistir, você não pode ser negligente naquilo que Deus mandou você fazer, naquilo que Ele entregou, te emprestou. Você tem que testemunhar o nome dEle. E tudo que a gente fizer tem que atribuir a Ele, glória a Ele, graças a Ele, parabéns a Ele. E se você tiver que agradecer alguém pelo café com fé, nem a mim não, é a Ele. Obrigada pela mensagem, Deus. Porque é tudo dele, pra Ele, e é Ele que faz. A honra e a glória tem que ser pra Ele. E a gente tem que trabalhar pra deixar o nome dEle mais famoso. E a gente tem essa responsabilidade de honrar o nome dEle, testemunhar o nome dEle, mesmo sem às vezes precisar falar alguma coisa. A sua vida, a sua loja tem que mostrar. Deus, isso é uma responsabilidade, gente. Porque Ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito e a gente tem que buscar, tem que ser constante e tem que honrar o nome dEle. As pessoas têm que olhar e falar, nossa, é diferente, mas também, né, tinha que ser, né, uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, tem relacionamento com Deus. Que bacana, que diferente. É difícil de se ver isso. E com isso, você testemunha a glória dele. E até inspira as pessoas a buscarem a ele. Porque a pessoa olha pra sua vida, olha pra você e vê luz. Vê como você é uma pessoa de luz. Uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Uma pessoa que é diferente das demais. Você inspira a outras pessoas a quererem buscar a Deus. Tem gente que é um péssimo testemunho pra Deus. Por isso que muita gente fala... Muita gente fala assim, tipo, tem gente que fala essa questão de ser crente, não sei o quê, porque uma pessoa, nossa, se for pra ser de Deus assim, eu nem quero ser. De tão péssimo testemunho que a pessoa é do nome de Deus. Te seguia sem saber, vou parar nessa live hoje, por acaso, não sabia nem como funcionava e agora vi que foi Deus que me mandou. Olha aí. Tudo que eu precisava escutar e me posicionar foi confirmado hoje. Olha aí. E você veio querendo pegar uma dica de moda, né? É isso aí. Mas vou te chamar no privado. Pode mandar lá. Se eu demorar a responder esses dias, mas eu respondo lá. Que esses dias meu direct tá lotado. Mas pode mandar lá, tá? Mas preciso mudar. Decisão, minha amiga. Preciso não, eu vou. Agora. Se você deixar pra depois, você vai escorregar. Não tem jeito não. É decisão. Ou é ou não é. Eu mesmo tô sendo uma dessas necessitadas. Foi isso mesmo, mãe. Tô lendo aqui os comentários. Verdade, mas ele nos empresta com sua infinita misericórdia. Tudo é emprestado. Tudo. Se eu afastar da presença de Deus, eu tô ferrada, minha amiga. Só te falo isso. Tô ferrada. Do jeito que eu era, dos meus 30 anos pra trás, eu volto pior. Pior do que eu era. E eu não achava que eu precisava de nada também, não, né? Eu achava que já era uma pessoa de Deus. Mas depois, quando eu consegui enxergar minha alma, eu vi que eu era uma pessoa amargurada, orgulhosa.
prepotente, mentirosa. Legal. Gente boa. Mas por dentro eu era podre. E eu não enxergava isso. Dizem que somos a medida das 5 pessoas com quem convivemos. Eu sempre procurei por Deus e pelas pessoas que falam. É isso aí. Minha chefinha é demais abençoada para me ajudar a incentivar mulheres para o sucesso. Não é só no físico, mas em principal a alma. É isso aí. Você é católica? Eu sou uma mulher de Deus. Eu não sou de nenhuma religião. Eu sou me considero eu sou uma mulher de Deus. Então, eu não pratico nenhuma religião, não. Faço parte da Igreja de Cristo. Mas respeito, tá? Quem é, eu respeito. Cada um com a sua fé. Como faz pra enxergar por dentro? Deus tá mostrando aqui. Ele tá falando. E aí? Você tá conseguindo se avaliar? Ou você tá pensando em alguém que precisava estar ouvindo essa live? Que não era pra fulano estar aqui, era pra você. Se Deus tá falando, você tá conseguindo enxergar algo dentro de você daquilo que ele tá falando? A gente se enxerga quando a gente se humilha. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou até ele. E vou sentar com ele e vou sarar ele de tudo. Então, primeiro, é se humilhar, se submeter. Deus, não sou nada, tô aqui, pode falar. O que eu preciso mudar? Tô aqui pra assumir os meus erros. Me mostra todos eles. E pra consertar e toma a decisão de fazer a tua vontade. A partir de hoje não vive eu mais. A partir daqui pra frente é o que o Senhor falar que eu tenho que fazer. E me mostra aquilo que eu não tô vendo. Me dá os olhos espirituais. Me dá um sinal aqui, em algum detalhe. E naquele momento eu vou me enxergar. Quando você ora assim, você tá dando permissão. Que Deus tá batendo na porta. Procurando alguém pra abrir. Se a gente abre, ele entra. Se a gente não abrir, ele não vai entrar. Ele bate. Ele é educado. Ele não é igual o diabo que entra e invade. Que vem pra matar, roubar e destruir. O ladrão veio pra matar, roubar e destruir. Então, se o diabo vê uma brecha, ele vem, destrói a vida da pessoa e ainda se disfarça de anjo de luz e faz ela se achar uma mulher de Deus. Olha isso, que engano. Faz ela se achar uma mulher de Deus ainda, hein? Não é que ela é uma pessoa má, mas é porque ela foi enganada. E a missão de Jesus, se você for ler Mateus, Marcos, João e Lucas, avalia a missão de Jesus. O que ele veio fazer? Ensinar, anunciar o reino de Deus. Ele veio alertar as pessoas. Ele veio libertar as pessoas que estavam sendo enganadas. Ele dava sinais de que ele era filho de Deus. Mas a grande missão dele foi anunciar o reino de Deus, foi anunciar a salvação. Deus mandou Jesus aqui para nos dar oportunidade de salvação, uma nova aliança. Tudo que Jesus passou aqui não foi por conta da vida física, foi por conta da vida eterna. E o que a gente está fazendo para ter vida eterna? Tem gente que não acredita, tem gente que nem se preocupa e acha que todo mundo vai para o céu. E se tem uma coisa que todo mundo vai passar, é pela morte. Mas aí tem que saber se vai passar pela morte espiritual ou se vai passar daqui para a vida eterna. Vai viver eternamente. Isso é muito forte, nem todo mundo está preparado para ouvir isso aqui, não. E nem todo mundo dá importância para isso. Acha isso chato. Acha chato. Mas muitos achavam Jesus chato. Chamavam ele de Beelzebul. Queriam achar um defeito nele. Ficavam criticando Jesus de fora, né? Muitos procuravam Jesus por conta de um benefício físico apenas. Mas Jesus foi constante na missão dele. Ele preferiu levantar de um túmulo do que descer da cruz. Essa frase pra gente finalizar aqui o Café com Fé de hoje, que eu já passei além do tempo. Jesus preferiu levantar, ressuscitar de um túmulo do que descer da cruz, do que desistir da missão dele, do que ser inconstante. E olha que ele foi tentado várias vezes para desistir. E ele foi e ele veio só para dar exemplo pra gente de que se ele conseguiu, a gente consegue. Porque Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus teve medo. Quando ele foi passar pela morte de cruz, ele teve medo, ele orou 3 vezes. Diz que ele chorava sangue, estava no extremo ali do medo. Mas contudo, ele orou que fosse feita a vontade de Deus, não a dele. Então, esses momentos difíceis, eles vão vir para todo mundo.
E aí é o que a gente faz com ele, né? Se a gente deixa aquilo eternizar ou se a gente vive aquilo por um momento e passa por cima e não esquece do que Deus prometeu pra nossa vida. Vamos lá fazer uma oração pra gente finalizar. Precisei cair pra ver quem que tropecei no meu ego. Eu sei o que é isso, meu orgulho. Eu também era muito orgulhosa, mas minhas mentiras, precisei ser humilhada, mas para ver como eu não era, nada do que me via. Também fui assim, Rayane, eu me achava uma pessoa muito, muito legal, muito inteligente, muito boa, e eu tive que cair em si para ver que não era nada daquilo. Eu consigo fazer muito pelos outros, mas pra mim tem muita dificuldade. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? E ainda você pode achar assim, poxa, porque eu faço muito pros outros, Deus vai ter misericórdia de mim. Porque eu cuido dos outros, porque eu tenho compaixão dos outros. Mas os mandamentos, você sabe quais são? Os 2 primeiros? Amar a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, e amar o próximo como a ti mesmo, não amar mais o próximo. E tem um versículo que fala, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Dessa mesma forma, a gente tá se afastando de Deus. Do mesmo jeito, tem gente que não precisa fazer pecadão, assim. A gente não precisa ser orgulhosa, a gente não precisa ser mentirosa. Mas só por atribuir a vida em prol do outro, tá colocando o outro no lugar de Deus, que ele tem que ser o primeiro. Olha como é sutil. É muito sutil, é muito sutil. Como eu não acreditasse em mim? Como melhorar isso? É você agora tendo essa consciência. Você teve consciência agora? Que a sua inconstância tá te levando a afastar de Deus? O que você vai fazer com isso que você ouviu? Você vai passar por cima disso? Vai tomar uma decisão? Ou vai continuar dando ouvido a essas vozes? Que o poder tá na mente. Você que escolhe. É você que escolhe para que lado ir. A decisão é sua. Eu preciso estreitar, reconhecer que eu preciso estreitar mais o meu relacionamento com Deus. Que eu não sou tão boa assim como eu pensei que era. Que para Deus não é porque eu faço pro outro em primeiro lugar, é o que eu sou para ele em primeiro lugar e depois o outro, que é um processo de viver para servir a ele, se blindar, buscar minha salvação em primeiro lugar. Como tá minha vida espiritual? Avalia como tá sua vida espiritual, como tá o seu tempo com Deus, como tá a sua intimidade, quando você tem se dedicado para isso, quando você tem se humilhado para Deus e orado, pedindo ele a vontade dele para sua vida, não só ficar pedindo uma coisa física ou orando por algum problema que você tá vivendo. Quando a gente ora em prol de fazer a vontade dele, tem gente que pede, mas pede mal, por isso que não recebe. Não tem pecadinho nem pecadão. É isso aí. Gente, beijo pra vocês. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada pelas exortações, pela direção, pela misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha paciência com a gente. Eu sei que o Senhor tá atento, mas que a gente saia daqui e não deixe e não permite que essa palavra venha ser roubada, porque a gente sabe que o diabo vai tentar roubar ela. Quando a gente sair aqui dessa live, vai vir as circunstâncias, mas que a gente possa se manter firme como uma rocha, construir o nosso relacionamento com o Senhor e pedimos a ajuda do Senhor para que possamos chegar até o final, combater o bom combate, guardar a nossa fé, completar a carreira, conquistar, buscar a nossa salvação, a nossa intimidade, servir ao Senhor aqui, testemunhar a tua grandeza, viver o melhor do que o Senhor tem pra gente, buscar isso, custe o que custar, pagar o preço que tenha que ser pago, ajude a gente a ser verdadeiramente constantes. Obrigada pela orientação e contamos com o Senhor nessa caminhada, e o que tem que ser feito nós vamos fazer, porque a nossa parte é só a gente que pode fazer, e que não fique meras palavras, mas que as nossas atitudes possam demonstrar a decisão que a gente está tomando aqui nessa live agora. Então entregamos em tuas mãos a nossa vida, o nosso dia, e eu posso falar por mim, eu renovo a minha aliança aqui com o Senhor, e cada uma aqui vai falar por si, se renova ou se faz uma aliança com o Senhor, e decide hoje mudar de vida, entregar a vida para o Senhor de verdade, não de boca, não de levantar as mãos, mas de vida, de constância, de entrega, de atitude, de decisão. Em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Gente, vai ficar salvo aqui depois quem quiser assistir de novo. E toda terça-feira a gente tá aqui, tá? Nesse mesmo horário. E tem o Instagram do Café com Fé BH, que acontece devocional na segunda e na quinta-feira. Então, hoje é terça. Quinta-feira de novo a gente tá lá fazendo mais uma live. Deus abençoe. Tchau, tchau.